O general Petraeus falou sobre o conflito em andamento entre o Irã e os Estados Unidos. Eis o que ele disse. Tenho que esperar que, se eles não realmente se sentarem à mesa e fizerem concessões sérias, vão perceber o quão indefesos estão contra um ataque aéreo. Lembre-se de que os israelenses, usando bombardeiros furtivos F-35 fornecidos pelos estadunidenses, destruíram o supostamente sofisticado sistema russo de defesa aérea e antimísseis S-300 que o Irã possuía, também fornecido pela Rússia, e depois outras baterias e sistemas de defesa aérea que eles tinham. Então, novamente, se você voar acima de, digamos, certamente 12 mil pés, talvez um pouco mais alto, o Irã realmente não pode atingi-los. Fafo, mexeu, vai descobrir. A única coisa que eu queria é que Petraeus estivesse sentado em um dos cockpits daqueles aviões, enquanto eles, entre aspas, voavam para o Irã. Porque uma das grandes mentiras sobre o ataque de 13 de junho e a desativação de alguns dos sistemas de defesa aérea do Irã no último junho é que isso não foi feito por aeronaves que entraram no Irã. Foi feito por grupos de sabotagem em solo. Então, na verdade, não vimos nenhuma evidência confiável de que aeronaves israelenses realmente penetraram, voaram e tiveram supremacia aérea dentro do Irã. Então isso é, outro mito que eles continuam a perpetuar. Mas é instrutivo, preste atenção no Petraeus, porque ele não está apenas dando a sua opinião. Ele está refletindo a crença da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Eles realmente acreditam nessa bobagem. Então, vamos descobrir. Eu estava no programa do juiz napolitano cerca de meia hora antes de vir aqui, e ele exibiu um trecho de Trita Parsi. Agora, acho que o Trita é um bom analista em geral, mas ele fez essa afirmação, talvez não tenha querido dizer exatamente da forma como soou, mas disse que o Irã está mais fraco hoje do que há 2 anos. E eu pensei, em que planeta você está vivendo, meu irmão? Eu diria que nesse momento, militarmente, o Irã está mais forte do que em toda a sua história. Iran is stronger than it's ever been in its history. And that's because E isso porque o Irã engoliu seu orgulho e buscou ajuda da Rússia e da China, que estavam mais do que dispostas a fornecer assistência pela metade do custo. Seja fornecendo radares ou sistemas de defesa aérea aprimorados em solo, você sabe, Petraeus fala de forma depreciativa sobre a capacidade do S-300, quando o S-300 supera qualquer coisa que o sistema de mísseis Patriot possa fazer. Mas o S-400 está em uma categoria completamente diferente. Então, se o Ocidente continuar com essa presunção de que o Irã é fraco, de que eles não podem nos deter e de que os F-35 são os melhores do mundo, bem, sabe de uma coisa? Esses rainhas de hangar de 100 milhões de dólares simplesmente não são tão boas ou capazes quanto gostamos de pensar. They're not as good or capable as we like to think. I mean, just by comparison, Quer dizer, só para comparar, os Su-35 russos, que são, você sabe, o caça de quinta geração comparável que a Rússia utiliza, tem quase o dobro do alcance de um F-35. O mesmo vale para o Jora-20 chinês. Mas você sabe, os Estados Unidos andam por aí como se dissessem: cara, estamos tão orgulhosos, somos tão bons, e nunca foram realmente testados em combate contra alguém que possa revidar. E embora eu realmente espere que não testemos essa capacidade e não entremos em guerra com o Irã, se isso acontecer, acho que os Estados Unidos terão um despertar muito rude. Vai ser chocante. As pessoas vão ficar surpresas com o quão mal nós nos saímos. Deixe-me dizer, já que você mencionou o nome Trita Parsi aqui, ele é uma figura bastante interessante, Larry, para mim, porque ele não sabe nada sobre o Irã, sobre as forças armadas iranianas, o poder que elas possuem hoje. E o que ele sempre comenta é que o Irã é menos capaz e mais fraco do que antes. Ele até me disse algo incrível, que o Irã de hoje, você sabe, a sociedade está muito mais sob pressão do que há 20 anos. Quando ele fala sobre liberdade e sobre como os jovens querem viver,
Ele só conta mentira atrás de mentira, Larry. Eu não sei por que ele faz isso. Qual é o propósito dele ao fazer esse tipo de comentário? Ele não sabe absolutamente nada, nem o Armstrong, nem uma mínima parte do que está acontecendo no Irã. E eu fiquei fora do Irã por 12 anos. Larry, I was out of Iran for 12 years, and when I got there, I couldn't believe the change. E quando cheguei lá, não consegui acreditar na mudança que estava testemunhando na sociedade. Se você for ao Irã, verá o nível das discussões políticas por lá e se perguntará, então, sobre o que estamos falando aqui fora? Você vê os críticos mais duros do governo iraniano vindo de dentro do próprio Irã. Não se encontra isso fora. E o Trita, de certa forma, está preso há 20 anos em relação ao presente. Não sei o que ele busca ou qual é o propósito dele, mas, no fim das contas, eu diria que essas coisas estão ligadas aos neoliberais dos Estados Unidos. É por isso que ele tenta se manter dentro desse contexto, desse mesmo grupo, para fazer parte dele. É por isso que ele faz esse tipo de comentário absurdo quando se trata das Forças Armadas, da inteligência e da sociedade iraniana. Bem, veja, sabe, olha, eu faço o que faço não para ganhar dinheiro. Eu não estou ganhando rios de dinheiro com isso, de forma alguma. Na verdade, dá para dizer que fui prejudicado financeiramente por causa disso. Mas se eu fosse a um think tank e dissesse, olha, vou lhes dar minha análise objetiva e vamos começar com os fatos. Como a afirmação de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Ok, me mostrem os incidentes. Quais são os grupos terroristas mais ativos do mundo hoje? O Departamento de Estado e, sabe, um think tank francês, a Fondation pour la Recherche Stratégique, mostram que se você medir em termos de quem causa mais vítimas, quem mais mata e fere, todos são grupos sunitas. Eles não são, sabe, o Hamas ou o Hezbollah. Não são grupos com os quais o Irã tenha qualquer ligação. Então, se eu fosse a um think tank e dissesse, vamos divulgar isso, eles diriam, não, porque isso deixaria os doadores deles irritados. Os doadores querem propaganda que retrate o Irã da pior forma possível. Eles continuam falando sobre o extremismo dos mulás. Agora, lá em 19, sabe, bem antes de você nascer, ou pouco antes de você vir ao mundo, em 1980, 81, 82, sim, houve alguns atos extremos. A polícia religiosa estava reprimindo e as mulheres tinham que usar o hijab. O Irã meio que criou uma imagem de si mesmo como um lugar intolerante, mas não é mais o caso. Uma das críticas refletidas em algumas pesquisas legítimas é que as pessoas queriam aliviar todas essas restrições islâmicas sobre vestimenta, etc. E eles fizeram isso. E assim, o Ocidente se recusa a encarar o que o Irã é hoje. Especialmente quando olhamos para os primeiros 25 anos deste século, o século XXI, tem sido uma época de combate ao terrorismo. O terrorismo tem sido praticado por grupos extremistas sunitas que foram financiados em parte pelo Ocidente. Quero dizer, isso remonta à época em que a CIA financiava esses grupos sunitas radicais no Paquistão, que depois foram usados pelos Estados Unidos para atacar a Rússia no final da década de 1990, durante a Segunda Guerra da Chechênia. E eles continuaram a manter relações com esses grupos, incluindo, por exemplo, o caso mais recente, o Hayat Tahrir al-Sham, com al-Jolani, agora al-Shara. E veja, esse era um grupo diretamente ligado ao ISIS. Passou por algumas transformações, mas ainda assim continua sendo um grupo do mesmo nível do ISIS. E aqui estão os Estados Unidos financiando isso, ajudando nisso. Enquanto o Irã, por meio da Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, está lutando contra esses islamistas radicais na Síria. Quero dizer, no mundo real, os Estados Unidos deveriam ter sido aliados do Irã, porque compartilhamos um objetivo comum: eliminar esses sunitas radicais que são intolerantes com outras pessoas. Sabe, o islamismo xiita praticado e defendido pelos mulás no Irã não é aquele que sai dizendo às pessoas, você tem que se converter ou morrer.
Essa tem sido a reputação de alguns desses salafistas e takfiris, mas não do Irã. Mas, novamente, o Ocidente se recusa a lidar com isso, e é aí que está o problema. Trita meio que reforça essa mitologia, em vez de desafiá-la e realmente denunciá-la, porque estou disposto a enfrentar qualquer um em relação à questão do terrorismo. Sabe, eles tentam fingir que o Irã é responsável pela morte de milhares de americanos. Absolutamente falso. Comprovadamente falso. Mas, mais uma vez, ninguém quer com isso. Quando você os confronta com os fatos, eles desviam o assunto para outro lado. Sim. E Larry, nós entrevistamos o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Arakci. Ele foi questionado sobre a fase atual das negociações, a situação atual do ponto de vista iraniano e como eles se sentem a respeito. E aqui está o que Arakci disse sobre a preparação dos termos que o Irã aceitaria nas negociações com os Estados Unidos. O presidente Trump está planejando atacar o Irã ou está apenas usando essa ameaça como forma de pressão? Bem, não posso julgar, mas um fato é claro. Se eles querem encontrar uma solução para o programa nuclear pacífico do Irã, o único caminho é a diplomacia. Já provamos isso no passado. E acredito que ainda há uma boa chance de uma solução diplomática baseada em uma abordagem de ganho mútuo. Uma solução está ao nosso alcance. Portanto, não há necessidade de qualquer reforço militar. A pressão militar não ajuda e não funcionará contra nós. Sim, eis o que ele disse. E o que ouvimos de Steve Witkoff. Ele mencionou que o presidente dos Estados Unidos está, de certa forma, frustrado com o Irã. Ele está se preparando para receber algum tipo de proposta dos iranianos, mas ainda não a recebeu. E eles não capitulam. Ele usou o termo capitulação, dizendo que o Irã precisa capitular diante de Donald Trump. Juntando essas duas ideias, Larry, estamos caminhando para uma guerra? Qual é a sua avaliação? Porque eu não vejo o Irã capitulando diante de ninguém. De ninguém. E por outro lado, Donald Trump quer algum tipo de capitulação. Será esse o tipo de capitulação que Donald Trump conseguiu contra os Houthis no Mar Vermelho? Ou teremos uma nova guerra entre o Irã e os Estados Unidos? Acho que a guerra é inevitável por causa do tamanho da força de combate aéreo que foi enviada para a região. Agora, o fato de haver 2 grupos de ataque de porta-aviões lá, sabe, eles realmente não são tão importantes, nem estrategicamente nem taticamente. Na verdade, são mais um fardo, porque se chegarem perto o suficiente... Bem, o que está no Mediterrâneo está lá, imagino que em teoria, para tentar fornecer proteção a Israel caso o Irã lance mísseis balísticos e drones contra Israel, como fez em junho passado. O outro navio, o Abraham Lincoln, que está ao largo da costa do Irã, bem longe da costa, tem armas a bordo, tanto em seus aviões, cerca de 10 F-35, quanto nos destroyers, com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Para ter qualquer efeito no interior do Irã, seria necessário que esses navios se aproximassem, algo em torno de 200 milhas da costa. Mas uma vez que façam isso, ficam extremamente vulneráveis a ataques de mísseis iranianos, porque os mísseis antinavio do Irã, agora pelo que entendo, estão integrados a satélites chineses. Então, na verdade, é bem fácil localizar onde esses navios estão e destruí-los. Então isso nos deixa com os F-35 baseados em terra, que estão principalmente na Arábia Saudita e na Jordânia. Agora vimos a entrevista de Tucker Carlson com Mike Huckabee, em que Huckabee basicamente disse: "Ei, Israel pode tomar todo o Oriente Médio, dane-se a Jordânia, dane-se a Síria, dane-se a Turquia, dane-se o Iraque, etc." E cara, isso provocou o que eu chamaria de equivalente a uma bomba nuclear entre todas as nações árabes muçulmanas daquela região.
O motivo pelo qual menciono isso é que tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos estavam envolvidos nisso, ambos irritadíssimos. Eles se odeiam neste momento, mas sabe, vamos chamar o Huckabee de o grande unificador. Ele até conseguiu juntá-los. Let's call Huckabee the great uniter. He even brought them together. So it raises the question is, does that anger Então surge a questão. Essa raiva se traduz em Jordânia e Arábia Saudita, dizendo aos Estados Unidos, não, tirem suas malditas aeronaves daqui, vocês não vão voar a partir daqui. Essa é uma possibilidade. Pelo menos até onde sei, não vi nenhum movimento nessa direção, mas não se pode descartar. E os Estados Unidos persistem nessa crença de que com o poder aéreo podemos derrotar o Irã, que podemos causar tantos danos que o Irã não conseguirá funcionar. Certo, peço a todos que deem um passo atrás. Tirem os Estados Unidos e o Irã da equação. Vamos colocar a Rússia e a Ucrânia. Olhem para todos os mísseis que a Rússia lançou contra a Ucrânia nos últimos 4 anos. Quero dizer, volumes incríveis. E sim, isso causou danos, causou destruição. Mas a Ucrânia entrou em colapso e desistiu? Ah, desistimos? Não. E a Ucrânia basicamente tem agora cerca de 1/5 da população do Irã. A área territorial do Irã, acredito, é aproximadamente 3 vezes o tamanho da Ucrânia. Então, pessoal, acordem e parem de se iludir achando que os Estados Unidos podem lançar até 1000 surtidas e de alguma forma forçar os iranianos a colapsar. E aí vão dizer. E entra que se de Thassam's Eftingt e na capacidade deles de opor escépticos nos combate. Os Estados Unidos se convenceram de que são um gigante de 3 metros de altura, com capacidades ilimitadas. Na verdade, somos mais parecidos com um anão, menores e muito menos capazes fisicamente do que pensamos ser. Isso nos coloca em uma situação perigosa se os Estados Unidos agirem baseados nessa presunção. Eu sei que o pessoal militar esperava plenamente que tivéssemos atacado no fim de semana passado. Não o fizemos. E é possível apontar vários fatores que interferiram. Um deles, pelo que entendi, é que Tulsi Gabbard e J.D. Vance protestaram e fizeram forte lobby contra a ação. E Trump aparentemente ouviu. Eles foram amparados por uma pesquisa. Eu conheço a pessoa que realizou essa pesquisa, na qual mostraram a Trump que ele não teria apoio e que se fizesse isso, as chances de os republicanos perderem as eleições de meio de mandato e não terem absolutamente nenhuma esperança de recuperação eram muito altas, que ele seria completamente neutralizado e provavelmente sofreria impeachment e seria condenado. Além disso, o fato é que, neste momento, mesmo com sua chamada base, apenas cerca de 25% dos americanos apoiariam um ataque ao Irã. Isso significa que 75% não apoiariam. Portanto, isso mostra que Trump e sua equipe fabricaram uma narrativa que não é sustentada pelos fatos.